Estamos no mês da consciência negra, um período importante para pensar a contribuição e o legado do povo preto no Brasil nas mais diversas áreas, ontem e hoje. No campo jurídico, quais as grandes personalidades negras ajudaram a moldar o direito para melhor? E a presença de pretos e pretas no poder judiciário? Como estamos? Quais os desafios para termos um sistema de justiça antirracista? Me acompanha neste documento AJD, onde vamos destrinchar um pouco estas questões. Nos últimos tempos, a figura de Luiz Gama tem sido cada vez mais resgatada para o grande público. O maior advogado do Brasil ganhou inclusive um filme lançado este ano, que conta uma parte da sua história. Mas para além do nosso Dr. Gama, que outras figuras merecem ser conhecidas por suas enormes contribuições ao país? O pessoal tem falado muito da história do Luiz Gama ultimamente, e sempre que falam dele, eu gosto de falar primeiro da Esperança Garcia, que foi uma mulher negra, ela foi escravizada, e assim como Luiz Gama, ela viveu num período em que a escravidão, a escravatura era legalizada e legitimada pelo Estado brasileiro. E ela peticionou para o governador da então capitania do Maranhão, denunciando os maus tratos e abusos que ela sofria, e ela e o filho dela. E nesse documento, além de relatar isso, ela pedia algumas providências. Então, por causa disso, essa é considerada a primeira petição, né, um documento com essa natureza, assinada por uma mulher no estado do Piauí, e por isso hoje ela é reconhecida como a primeira advogada do estado do Piauí. Ela chegou a receber o nome, ela chegou a dar o nome a um auditório da Faculdade de Direito da UNB, e houve uma resistência, houve até um procedimento administrativo tratando sobre isso, né? Houve uma resistência inicial. Gosto de citar também muito a Eunice Aparecida de Jesus Prudente, que é a primeira mulher negra a ser professora na Faculdade de Direito da USP, por ser talvez a faculdade mais tradicional que nós temos, ou aquela que tem maior reconhecimento no país. Outros juristas merecem destaque por suas produções intelectuais e ativismo na atualidade, como Adilson José Moreira, Silvio Almeida, Tula Rafaela de Oliveira Pires e Marcos Vinícius Lustosa Queiroz. São 4 juristas negros do nosso país com produção contemporânea que eu acho que vale a pena acompanhar. Pensar as contribuições de juristas negras e negros para o direito no Brasil automaticamente nos leva a pensar a presença de negras e negros no poder judiciário brasileiro. Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Resolução 213, que reserva 20% das vagas dos concursos públicos do Judiciário para pessoas negras. No entanto, de acordo com uma pesquisa do próprio Conselho Nacional de Justiça, divulgada em 2019, muitos tribunais relataram dificuldade de implementar esta resolução. Afinal de contas, quais as barreiras para o avanço desta medida? Eu acho que a barreira mais importante é a completa ausência, até bastante pouco tempo no nosso judiciário, de uma cultura antirracista mesmo. E como que se expressa essa ausência de uma cultura antirracista? Primeiramente, na ausência de dados nos nossos tribunais sobre o pertencimento racial dos servidores e dos juízes. Esses dados ainda não são completos na maioria, em uma boa parte dos tribunais. Eu acho que a ausência de uma vontade política de trazer os negros para dentro do judiciário também. Essa ausência de cultura antirracista, ela também se expressa na própria formação das listas tríplices e sextuplas que vão chegando aos tribunais para nomeação de juízes pelos critérios do merecimento ou pelo quinto constitucional do MP e da magistratura. Então, a gente vê que na OAB, no Ministério Público e nos próprios tribunais não existe ainda uma preocupação com a diversidade na formação dessas listas que são encaminhadas para os chefes de poder executivo que nomeiam, no âmbito estadual e no âmbito federal, os desembargadores dos tribunais de segunda instância e os ministros dos tribunais do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça. Eduardo Pereira da Silva é juiz federal em Goiânia e exerce a magistratura há 14 anos. Ele é um dos organizadores do ENAJUM, o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, realizado desde 2017. A ideia do encontro nasceu de 2 juízes negros, Edinaldo César Santos Júnior e Flávio Francisco Esteves. Eles estavam num evento promovido pela AMB, que é a maior associação de magistrados do país,
e naquele momento eles se deram conta de que eram os únicos negros daquele evento. Então, eles realmente começaram a se conhecer e começaram a se questionar sobre a ausência de representatividade racial no judiciário. A partir dali, eles foram em busca de outros juízes negros e foram eles realmente quem organizaram a primeira edição do ENAJUM em 2017. O objetivo do ENAJUM é promover uma reflexão acerca da necessidade da diversidade racial na composição do judiciário e também promover ações educativas a todos os atores do sistema de justiça acerca das relações étnico-raciais no Brasil e sobre o direito da antidiscriminação. E nos últimos 2 anos, o ENAJUM expandiu um pouco e realizou junto, paralelamente, o FONAJUD, que é o Fórum Nacional de Juízes e Juízes contra o Racismo e todas as formas de discriminação. Esse fórum, ele objetivou trazer para dentro dessa discussão sobre representatividade no judiciário as questões LGBT, as questões de gênero, de idade, de origem, de classe social, as questões étnicas em geral. E o que torna um sistema de justiça antirracista? A meu ver, o que torna um sistema de justiça antirracista, primordialmente, é ele reconhecer a existência do racismo e a forma como ele se expressa na sociedade. Eu falando assim pode parecer uma coisa simples, mas não é. Na verdade, a minha percepção é de que uma parte bastante significativa do nosso judiciário não reconhece o racismo como um fenômeno social presente no país. Para essa parte da magistratura, a desigualdade racial no nosso país é um fenômeno decorrente unicamente da desigualdade social e, portanto, só pode ser combatida por políticas públicas universalistas. No Dia da Consciência Negra do ano de 2020, um grupo de 34 magistrados de Pernambuco publicaram um manifesto contra a ANEP, a Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco. O motivo foi porque a associação promoveu um curso e uma cartilha contra o racismo. Em um dos trechos do manifesto assinado pelos 34 juízes, eles afirmam: apresentamos esse manifesto em repúdio à produção de cursos, lives, webinários, panfletos, cartilhas e similares que nos ponham em apoio a correntes ideológicas e provoquem cisões internas, criação de subgrupos de juízes. Então, eu acho que esse documento, publicado por 34 magistrados de Pernambuco, ele é bastante ilustrativo sobre a forma como uma parte da magistratura enxerga o racismo no Brasil. Qual é o papel de organizações como a Associação Juízes para a Democracia na promoção da igualdade racial no Poder Judiciário, né? Como isso pode ser feito? Eu acho que o papel das associações ele é fundamental, e particularmente da Associação Juízes para a Democracia também. E eu falo isso porque a JD ela foi criada há 30 anos e tem como uma de suas finalidades estatutárias a defesa dos pobres e das minorias na perspectiva da emancipação social dos desfavorecidos. Então, é uma associação que está bastante atenta ao artigo 3º da Constituição Federal, que prevê como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de qualquer origem, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de qualquer forma de discriminação. A JD está muito presente também na questão indígena no Brasil, que é uma questão delicadíssima, porque diz respeito à própria existência da população indígena no Brasil, que, a meu ver, ela está ameaçada. A JD já está atenta a essa questão há muito tempo. Ela hoje é uma apoiadora do ENAJUM, então acho que a JD está bastante ligada a esse movimento dos juízes negros dentro da magistratura. Contra o racismo, a justiça não pode ser cega e também precisa ter em seu horizonte a missão de promover a igualdade racial.